Uma das coisas mais difíceis para ter uma dieta que faz o seu corpo perder só gordura é justamente calcular o valor de calorias ideal para fazer isso acontecer. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo de hoje. Então vamos lá começar pela base, porque isso é essencial se você quer realmente perder só gordura. Se você não acertar o valor de calorias e exagerar no déficit, provavelmente você vai perder massa muscular também. E se você não colocar déficit o suficiente, você não vai perder gordura. Então é muito importante acertar nessa conta. E existem várias formas da gente calcular, mas é importante que você entenda que nenhuma delas é garantida, porque todas as fórmulas têm as suas margens de erro. Então, as etapas que a gente vai levar, que eu vou mostrar aqui para você, elas vão aos poucos te levar até um valor ideal. Mas entenda também que esse valor ideal ele pode mudar com o tempo ou dependendo da magnitude do déficit calórico que você está usando na dieta. Alguns erros que são muito comuns com relação a esse cálculo, a gente pode evitar simplesmente buscando sempre otimizar as nossas maneiras de estimar o quanto que a gente está comendo e o tanto que a gente está gastando. Só que para isso você precisa de conhecimento, senão você vai ficar muito perdido e não vai saber nem o que você tem que otimizar. Começando, eu queria falar sobre um provável fato sobre você. Você gasta menos do que você acha. Por que que eu digo isso? Porque exercícios não queimam tantas calorias quanto as pessoas acham, e quando você está em restrição, geralmente existe uma tendência muito grande de você diminuir o seu movimento, seja de forma voluntária, seja de forma involuntária. Isso acontece porque o seu corpo tem esse mecanismo natural de tentar economizar energia, ao mesmo tempo que ele se torna mais eficiente no gasto calórico, fazendo com que o seu gasto energético total do dia seja reduzido. E muita gente hoje em dia tem esses reloginhos inteligentes, né? Mas a margem de erro que esses aparelhos de gasto de calcular gasto calórico, eles têm uma margem de erro muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes você vê lá, nossa, queimei 700 calorias no treino. Principalmente se você tiver um pensamento de compensar essas calorias comendo, vendo que você gastou muito e querendo compensar, aí é melhor você nem ter relógio para calcular seu gasto de calorias. Um outro fato que é bem provável na sua realidade é que você come mais do que você acha. E é muito diferente eu falar para você que você tem que comer menos comida e que você tem que comer menos calorias. As coisas são bem diferentes. Um prato de alface, por exemplo, vai ter muito menos calorias do que uma colherzinha pequena de brigadeiro. Claro que eu estou dando exemplos exagerados, mas a gente pode extrapolar isso para coisas que as pessoas não têm nem noção. Por exemplo, tapioca. Muitas vezes a galera tira pão com medo do glúten e coloca tapioca no lugar. Só que tapioca é bem mais densa que pão. Então, se você em calorias. Então, se você faz uma troca de mesma quantidade, por exemplo, trocando um pão de 50 gramas por uma tapioca de 50 gramas, você vai estar comendo mais calorias com a tapioca. Só um exemplo, mas existem vários outros. Pretendo trazer um vídeo aqui no canal para falar sobre densidade calórica de forma mais específica e com exemplos. Se você gosta dessa ideia, deixa no comentário aí. Comer limpo ou comer saudável também não é uma coisa que garante déficit calórico ou saúde para você. Eu vejo muita gente preocupada com essa história de comer limpo, mas aí quando a gente vai analisar, existem vários alimentos limpos que a pessoa consome que são ricos em caloria, o que faz com que essa ideia de comer limpo para emagrecer caia por terra. Tem um vídeo no canal falando sobre isso também. E em qualquer processo de emagrecimento, a fome tende a ser o principal obstáculo. Então deve ser aquele ponto que a gente vai focar mais para a gente dar mais atenção, porque se vai ser o principal obstáculo, é óbvio que a gente tem que fazer isso, né? A principal maneira de combater a fome é tendo uma dieta com uma boa quantidade e um bom fracionamento das proteínas e das fibras, para que você tenha uma digestão adequada, retardada, que deixe você saciado por mais tempo. E o terceiro ponto, é muito importante você alinhar as suas expectativas, suas atitudes e os resultados que você quer alcançar. Se você não tiver um alinhamento desses três, a frustração é um resultado garantido para você. Então, basicamente, com relação aos seus resultados, eles são consequências das suas atitudes. As suas atitudes elas vão construir ou destruir as suas expectativas, e as suas expectativas precisam ser realistas quanto aos resultados e tem que ser sempre alinhadas com as atitudes que você tem ou que você quer ter. Se tiver algum problema nisso aqui, pode ter certeza que você está no caminho já para se frustrar com a dieta
e sair pela internet por aí falando que dietas não funcionam. Agora, partindo para o cálculo de fato, vamos começar entendendo quais são as possibilidades de fórmulas. E eu trouxe 3 possibilidades aqui. Um cálculo mais detalhado, um cálculo mais intermediário e um cálculo mais simples. Eu vou mostrar todos, mas eu vou focar mais no cálculo mais simples para que a gente possa realmente tirar qualquer obstáculo da tua frente para você calcular e fazer logo a dieta que você tem que fazer, certo? Vamos lá. Para o cálculo mais detalhado, vamos começar por ele, que eu vou passar bem rápido aqui. A gente tem 3 passos. O primeiro passo é usar uma fórmula, e existem 2 fórmulas que eu recomendo, ou a de Harris-Benedict, que a gente vai usar para peso normal ou sobrepeso, e a de Mifflin St. George, que a gente vai usar para pessoas com obesidade. O segundo passo, tendo o resultado dessa fórmula, é usar o fator de atividade. Normalmente, quando você encontra essa fórmula na internet, ela já vem com o próprio fator de atividade embutido, que é aquele negócio lá que você vai colocar sedentário, pouco ativo, moderadamente ativo, muito ativo. Esse é o fator de atividade. Só que um terceiro ponto que vai dar mais detalhe nesse cálculo é justamente a gente colocar lá o nosso fator de atividade de acordo com o nosso cotidiano, sem considerar os exercícios físicos, e a gente calcular os nossos exercícios físicos separadamente, considerando um gasto semanal com os METs. Parece muito complicado, eu sei, mas eu vou mostrar o passo a passo aqui, tá? Então, um exemplo de um cálculo com blocos semanais usando esses 3 passos. Primeiro, a gente vai ter o cálculo da fórmula ali, que são esses 1.500 calorias que estão aqui. Vamos supor que esse fator de atividade é 1.2, é um fator de atividade sedentário, porque além dos meus exercícios, vamos supor que eu não faço nada, e eu vou calcular um bloco de uma semana, então eu vou multiplicar isso por 7. Vai dar 12.600. Depois eu vou somar isso com o gasto em cada atividade que eu tenho. E aí vamos supor que eu tenho 3 treinos de musculação de 60 minutos e eu tenho 3 caminhadas de 1 hora também que eu faço. Considerando que são 320 calorias aqui mais ou menos para musculação e 350 calorias aqui para caminhada, a gente tem um gasto com atividades na semana de 2.010 calorias, considerando 3 treinos de 1 hora de musculação e 3 caminhadas de 1 hora também. Somando isso aí, a gente vai ter 14.610 calorias e dividindo isso por 7 eu vou ter 2.087 calorias por dia nesse cálculo mais detalhado. Não se preocupa, tem lugares que você consegue calcular isso na internet, eu estou só mostrando como funciona. Inclusive o Kit Sua Última Dieta faz esses cálculos para você de forma automática, o link vai estar aqui na descrição e no comentário também. O cálculo intermediário seria a gente não usar esse cálculo dos METs nas atividades físicas e fazer só o fator de atividade. Então a gente escolhe a fórmula, assim como no cálculo mais detalhado, e faz o cálculo das atividades já embutido no fator de atividade. Então você vai ter fatores de atividade lá que vão informar para você exercício físico 3, 4 vezes na semana, 5 vezes, 6 vezes. Aí você vai calcular já com isso e já vai sair o resultado. Mas o que eu recomendo você fazer, se você não tiver auxílio de um profissional, não quiser abrir cálculo na internet, procurar fórmula, comprar kit Sua Última Dieta, aí você vai para o simples. E no simples eu dividi em 4 possibilidades, desde o muito leve até o mais agressivo. Então vamos começar com o agressivo para você entender também qual dessas abordagens é mais adequada para cada perfil e aí você se encaixa de acordo com o que eu falar aqui para você. Uma maneira mais agressiva de você calcular, porque aqui a gente vai usar basicamente o cálculo com base em calorias por quilo de peso. No método mais agressivo, a gente tem aí mais ou menos 15 calorias por quilo de peso e vai ser uma coisa que é adequada somente para pessoas obesas, tá? Porque as pessoas obesas, elas toleram um déficit calórico mais agressivo. Então, nesse exemplo, uma pessoa de 100 quilos usaria uma dieta de 1.500 calorias. É uma dieta difícil de seguir, mas que vai gerar resultados rápidos. E essa abordagem agressiva, ela tem que ser temporária, curto prazo. Não pode fazer uma dieta assim durante muito tempo, até porque você não vai nem aguentar. Já no nível moderado de restrição, a gente está falando em torno de umas 20 calorias por quilo de peso. Isso é mais adequado para pessoas que têm sobrepeso ou então para pessoas que têm um peso normal, mas que são pouco ativas, não fazem muita atividade física. Então, uma pessoa de 100 quilos teria uma dieta de 2.000 calorias aqui. Essa já é mais fácil de seguir, já dá para fazer por mais tempo, vamos colocar aí um médio prazo.
Uma forma de restrição mais leve, que é mais adequada para pessoas com peso normal e moderadamente ativas, seria em torno de umas 25 calorias por quilo de peso, o que daria 2.500 calorias para uma pessoa de 100 quilos. Fácil de seguir, dá para durar muito tempo nessa dieta aqui, porque a restrição não é tão severa. E a mais fácil de todas seria mais adequada para uma pessoa com peso normal e muito ativa, ou então uma pessoa que já tem um percentual de gordura muito mais baixo. E aqui a gente já está falando de 30 calorias por quilo de peso. 3.000 calorias mais ou menos para quem tem 100 quilos. Essa é moleza de seguir, pode durar muito tempo. E por que a gente vai aumentando o valor de calorias por quilo conforme a pessoa vai emagrecendo, né? Porque você viu que a gente começou aqui, o obeso usa 1.500 calorias, né, tendo 100 quilos, e a pessoa que está mais seca, com os mesmos 100 quilos, vai usar 3.000. Por quê? Bom, primeiro porque quanto mais seco você é, mais é fácil de você perder massa muscular se você usar uma restrição muito forte. Então a pessoa que é obesa, ela consegue usar uma restrição muito forte e ela tem proteção ao tecido muscular dela. Além disso, aqui eu também estou mudando isso conforme o nível de atividade da pessoa, né? Então é lógico que a pessoa que se movimenta mais, que gasta mais calorias, ela vai poder usar um valor de calorias mais alto na dieta. Quanto mais você gasta, mais você pode usar na dieta e emagrecer do mesmo jeito, certo? Basicamente por isso. Agora, mais importante, para você ter resultados definitivos, existem duas coisas que você tem que fazer: avaliar o teu progresso e adaptar a sua conduta. Sempre lembrando que os seus resultados dependem das suas atitudes. Não adianta você fazer uma dieta visando alcançar um determinado peso e aí quando você alcança esse peso você abandona a dieta. Não, você tem que adaptar a dieta. Você pode até aliviar um pouquinho a restrição e tal, mas não pode abandonar. Se você abandonar a dieta, você vai abandonar os seus resultados também. Então, quanto à avaliação, como é que você pode avaliar o seu progresso? Coloquei dois métodos. Um mais simples, que é baseado somente no seu peso, que aí você vai pegar mais ou menos de 0,5% a 1% de perda de peso semanal. Então, uma pessoa que tem 70 quilos teria que perder de 350 gramas a 700 gramas por semana. Ou então o método 2, que é melhor, que é baseado no seu percentual de gordura. Que aí seria você pegar o seu percentual de gordura e dividir ele por 20, e esse seria o seu percentual de perda de peso semanal. É uma fórmula proposta por Greg Nuckols. Excelente fórmula, gosto muito de usar ela. Isso seria, num exemplo aqui, uma pessoa que tem 15% de gordura, a gente vai pegar esse 15 e vai dividir por 20, e isso vai dar 0,75. Então esse 0,75 é o percentual de perda de peso semanal que a gente tem que aplicar nessa pessoa com 15% de gordura. Isso vai fazer com que você veja que quanto menor o seu percentual de gordura, menor também vai ser a sua perda de peso semanal. Justamente visando você manter sua massa muscular, não usar um déficit calórico muito severo. Com relação ao ajuste, as adaptações, essa é a parte mais importante de todas. Se o seu peso estiver caindo mais rápido do que o que você calculou na sua avaliação, você tem que aumentar a sua dieta em mais ou menos uns 5 ou 10% das calorias. Se o valor de proteína e carboidrato e gordura estiverem todos ok, você vai aumentar nos carboidratos. É o preferível ali, que aí até ajuda a melhorar a sua performance no treino. Só que se o seu peso estiver caindo mais devagar do que o que você calculou nessa última fórmula aqui, em algum desses dois métodos, aí você pode diminuir a sua dieta em 5 ou 10% das calorias também. Lembrando que quase sempre é melhor você aumentar o seu gasto do que você diminuir a sua ingestão. Então, se já está difícil para você apertar a sua dieta, não tenta apertar mais, tenta aumentar o seu gasto. Isso tende a funcionar muito melhor. E muita atenção na restrição excessiva na dieta, enquanto você tem permissão demais para fazer refeição livre. É bem normal as pessoas começarem a perder peso, começarem a dar uma aliviada, começarem a sair mais da dieta, tanto na rotina quanto nas refeições livres, e isso vai impactar na sua média semanal, vai fazer você estagnar na evolução. Então, muita atenção. Se você tiver com uma dieta muito apertada e estiver saindo dessa dieta frequentemente, fazendo refeições livres muito excessivas e tudo mais,
É muito melhor você tentar aliviar a dieta e segurar mais a onda na refeição livre do que manter essa abordagem de ficar apertando dieta, apertando dieta, apertando dieta e continuar avacalhando demais na tua refeição livre. Para você ter mais detalhes sobre toda essa parte de cálculo e tudo mais, você vai assistir esse vídeo aqui agora, porque esse vídeo vai falar justamente sobre isso, vai te dar mais detalhes sobre todo o processo até você alcançar a sua barriga de tanquinho, desde a obesidade até a barriga de tanquinho. Então clica aí e assiste, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito e eu te vejo lá.